Fala pessoas, dia 17/6, terça-feira, mais um dia aqui com vocês para falar sobre notícias, né? Tivemos vídeo exclusivo, conversamos bastante sobre tudo o que vem acontecendo no mundo. Aqui a gente vai abordar pouco, vamos falar um pouco agora do começo do Brasil, aquilo que a gente sempre fala da questão das emendas, vai e vem, os caras conversam, eles negociam, tá dentro de uma briga pra felicidade do povo, mas sempre não dura muito tempo, mas é bom a gente ficar observando de perto, lógico, ajude o canal com o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, está no link da descrição, também no comentário fixado. E vamos lá que Hugo Mota cede à pressão de deputados e amplia conflito com o governo Lula e STF após lua de mel. Então eles estão começando a se afastar novamente, uma coisa que eu já perdi as contas desse namoro, né? Lembra até o Biden com a China. Hugo Mota se reúne com Gleisi e Rui Costa antes de votar o IOF, mas por mais que ele esteja distante, teve reunião e o governo Lula liberou 336 milhões em emendas após reunião do IOF. Né? Hugo Mota estava lá, com o Davi Alcolumbre, pessoal tudo na casa dele, né? Para 2025 estão previstos 50 bilhões em emendas parlamentares, você vê que coisa doida, e Câmara, apesar de tudo isso, aprova a urgência de projeto que derruba o decreto do IOF em derrota para o governo Lula. Pelo visto não foi o suficiente, mas para salvar o IOF o governo sinalizou mais cortes e bloqueio de emendas para tentar negociar novamente, né? O governo Lula se decepciona com falta de liderança e fraqueza de Hugo Mota porque não está apoiando eles. Assim que as emendas forem um pouco mais agradáveis, pode ser que o Hugo Mota mude de ideia. Você vê que não é só o Hugo Mota, o Alcolumbre confirma líderes que instalará CPMI do INSS nesta terça-feira, dia 17, né? Autoriza a criação da CPI do INSS que investigará fraudes que vitimaram aposentados. A gente sabe muito bem que tudo isso aí, né, não vai acabar em nada. Porém, é um sinal, é sempre sinalizações, porque assim que chegar aquela emenda bem recheada, essa CPI vai ser jogada de lado, assim como foi das bets. Em meio à crise do IOF, Haddad tira uma semana de férias. E o que acontece quando ele tira férias? Dólar fecha abaixo de 5,50 pela primeira vez em 8 meses, né? Claro que pode ser por outros motivos internacionais, mas que coincidência, é só tirar aquelas férias que o dólar vai lá para baixo. Em sua nona cúpula, Lula diz não haver necessidade de G7 existir, falou que nem deveria existir depois do G20, isso aqui tudo muito inútil, mas está lá para não desagradar, para ele mostrar que está próximo aos ricos, né? E olha só, né? A Rússia também chama G7 de inútil, tá? E diz que a expulsão do G8 foi erro, né? Toda aquela questão do embate aí dos globalistas, mas aparentemente tem toda uma aceno e aproximação. E olha só o que o Lula faz. Lula se distrai durante foto oficial do G7 e outros líderes chamam a atenção do brasileiro. Cara, ele fez isso aqui muito provavelmente proposital, você vê toda a postura dele, fazendo joinha, nem atrapalhando, chegou um momento que ele cortou todo mundo, falou alto, né? O Macron com um sorrisinho, não é só o Macron que deu o sorrisinho, tá? O Zelensky também deu um sorrisinho, não deveria dar esse sorrisinho, mas o que a gente vai esperar de globalistas que foram colocados lá, né? Tanto que Lula desmarca a reunião com Zelensky no G7 e retorna ao Brasil, não adiantou dar risadinha, dando risadinha, o Lula ele debochou de todo mundo ali, porque veio de cima, tá? É uma coisa que veio de cima. Pois é isso que temos. Mas voltando ao Brasil, olha que a Folha fala que a responsabilidade por desajuste fiscal é de Lula. Folha de São Paulo, como sempre, batendo no governo Lula. O que está acontecendo, né? Que é um detalhe interessante aqui, ó, pra gente ver pelas entrelinhas. Menos brasileiros consideram que a economia do país piorou, segundo o Datafolha. Aí você vê, ó, uma notícia boa pro governo, né? Porque menos brasileiros consideram que a economia do país piorou, né? Mas olha só a foto que eles colocam de tanto o Haddad quanto o Lula preocupados, cabisbaixos, né? Então a Folha posta o Datafolha, mas ao mesmo tempo dá uma sinalização aí, né? Uma coisa bem sutil. PL que regulamenta a rede chega ao Planalto e aguarda aval de Lula, tá? Então a PL que regulamenta as redes chega ao Planalto. Eu nem sei de tantos os lados que aparecem em negócio de regulamentar as redes, é uma coisa imensa, vai chegando para todos os cantos e aparece no STF, agora vai pro aval do Lula, porque os caras estão correndo contra o tempo, até porque você pode ver ali que não é só as redes sociais que atrapalham, né? Até a Folha tá atrapalhando bastante com esse tipo de matérias aqui, né? Menos brasileiros consideram que a economia do país piorou, né? Será mesmo? Todo mundo tá com problema. Mas olha só, Câmara cobre Itamaraty por veto a CV e PCC como terroristas, tá? Então tá aí, a Câmara começou com Gustavo Gaia, dentre outros, cobrando. E aí, que negócio é esse, né? Desse tirada aí do aviso, do aceno da Argentina e
Paraguai sobre a questão das facções e o governo tá te segurando ali, tá segurando, né? E olha só quem aparece na Globo News de novo, tá? É muito engraçado, né? O Zé Dirceu aparece sempre na Globo News, mas Roberto Jefferson, que teve os mesmos probleminhas, se é que você me entende, nunca é chamado pra nada. O PT, como organização partidária, se desorganizou, avalia Zé Dirceu, né? Ele fala que não foi vitória da esquerda, foi vitória do anti-bolsonarismo, diz Zé Dirceu sobre a eleição de 2022. Então ele interpreta que o Lula, ele tá fazendo um governo de centro-direita. Isso é um papo que eu escutei até de direitista. Não caia nessa esparrela. São esquerdistas, estão fazendo governo de esquerda, tá? Mas eles querem mais, né? Eles querem muito mais. Eu vou deixar aqui pra vocês alguns comentários sem edição do que o pessoal fala do Zé Dirceu na Globo News, ó. Pode falar o que quiser, mais inteligente ele é, visionário também, um homem extremamente inteligente. Dirceu uma ótima capacidade de análise. Esse continua uma referência. Dirceu é inteligentíssimo. Dirceu é muito preparado e tem visão ampla. Olha só, uma vitória que está levando o país a outras vitórias. Aula básica de política, mas só ganhou com a força do Lula. O importante é Lula mais uma vez em 2026. E você percebe com os comentários todos. Eu peguei tudo em sequência, falando maravilhas do Zé Dirceu, né? Contenção, Israel e Irã, voltando aí pra essa questão, né? Trump deixa G7 antes da participação de Lula, nem conversou, nem quis falar, não quis chegar nem perto, né? E ele falou, não vamos acabar com o líder supremo do Irã, pelo menos por enquanto, diz Trump, ele é um alvo muito fácil. Ah, e o que a gente tá vendo? Tá vendo o Trump meio que está separando a sua base, né? Porque tem muita gente favorável à Rússia que o segue e ele tá começando a dar aquelas pancadas. Até o pessoal aí, perfis grandes americanos, estão começando a ficar chateado com ele, porque os caras gostam muito da Rússia. E ele falou, Donald Trump, né? Alguém explica para o estranho do Tucker Carlson que o Irã não pode ter brinquedos nucleares. Né? Tá aí, o Trump destrói Tucker Carlson com resposta épica. Por quê? Porque começou uma divisão absurda, né? Então Tucker Carlson fazendo textão, falando que tá muito perigoso, Steve Bannon, todos avisando que é muito perigoso o que os Estados Unidos está fazendo, né? E aí o Tucker Carlson, inclusive, fez uma entrevista, entre aspas, com o Ted Cruz, que eu considero um dos melhores políticos americanos republicanos, tá? E você percebe a postura do Tucker Carlson em tentar humilhar o Ted Cruz, perguntando informações, sabe, completamente aleatórias sobre o Irã. E aí o Ted Cruz falou, mas eu não decorei a população do Irã. Ah, você não sabe nada do país que você quer dominar, e brigando bastante, porque a gente sabe, né, qual é a posição do Carlson nisso aí. Mas enfim, é briga, tem aí o Fuentes também, todos brigando com o Trump lá nos Estados Unidos, porque existe muita confusão. Tem muita gente que acha que o Trump ele é um Rousseff. É a mesma coisa você falar que os Estados Unidos está se entregando e será dominado pela Rússia. Se você tem esse tipo de visão, eu recomendo que você pesquise o PIB da Rússia e o PIB dos Estados Unidos e ver o que você está querendo dizer. Existem sim sinalizações, várias que o Trump faz, diversas, com todos os autoritários do mundo, porque ele quer dominá-los. Então você chega muito perto, aperta a mão bem firme e fala assim, você vai se comportar ou não? É assim que ele já fez no passado e agora está fazendo com muito mais ênfase. E inclusive ele deu uma cacetada no Emmanuel Macron, que tá lá dando um sorrisinho, pegando na mão, colando o rostinho junto do Lula, e aí Donald Trump falando, o seguinte, o Macron falou que ele estava correndo para Washington para tentar o ceasefire, o cessar-fogo. E o Donald Trump falou, você não sabe nem o que eu vou fazer. Você não sabe o que está falando, eu estou fazendo outra coisa muito mais importante, né? Mandou quase que o Macron calou a boca, para calar a boca, né? Aí temos aí o Reza Pahlavi, né? O filho do Shah, que era o do Reza Shah, que foi deposto pela Revolução Islâmica. Ele começou anunciando aí que pode ser um momento onde essa revolução que aconteceu em 79 vai acabar. Então a gente sempre compartilha as imagens de como era o Irã, né? Antes de 79, você vê a diferença nas roupas, nas vestimentas. Era um país com muita liberdade e depois que aí o pai, o Shah, foi deposto, foi tirado do poder, que é esse aí, tá aí a família dele. Olha a diferença, né, da estrutura, de como era, não só a questão da população, mas como era, né, o Irã. Ele era bem diferente porque foi dominado por essas pessoas aqui, né? Essas pessoas que você percebe até pela vestimenta que lembram bastante a esquerda brasileira, né, dos anos 70 também. Todos são bem parecidos, né? O cabelo, né, a barba, é muito parecido. Ele pode ser o começo, mas eu ainda acho cedo para falar sobre essas coisas, porque a gente tá há quanto tempo aí? São quantos anos? Mais de 40 anos, bem mais de 40 anos aí, e não tem solução, tá? Netanyahu fala que o Irã já tentou acabar com o Trump 2 vezes, né? Deixou claro aí a situação. A Agência de Energia Atômica da ONU alerta para impactos em usina do Irã. Então a ONU
que sempre teve um posicionamento mais de esquerda, já começa a falar, olha o que fizeram, que absurdo que fizeram, né? Atingiram centrífugas subterrâneas, né? Mas já foi o que o Trump falou, né? Avisa pro Tucker Carlson que eles não podem ter esses brinquedos aí, né? O que é o programa nuclear do Irã e porque será difícil Israel desmantelá-lo, diz aí a Carta Capital. Falando que o Irã tá assim, ó, não adianta vocês tentarem atingir porque tá bem escondido, tá bem espalhado, pulverizado por Irã e vocês não vão conseguir, tá? Fontes americanas dizem que o Irã estava há 3 anos de obter uma brincadeira aí, né? Um brinquedo atômico. Então você percebe que por isso que os Estados Unidos fez essa movimentação, deram um alerta. A gente conversou em vídeo exclusivo sobre toda a questão dos navios iranianos no Brasil em 2023 e aí tem coisas bem a fundo que infelizmente as plataformas não deixam a gente adentrar tanto, até porque a gente não sabe de tanto. Porém, os Estados Unidos sabia, senão não ia mandar um avião farejador de objetos nucleares à toa, né? Israel deseja destruir o arsenal iraniano, mas precisa da ajuda dos Estados Unidos. Israel quer fazer toda essa movimentação, como apareceu lá o filho do Shah, até quer fazer toda essa contra-revolução, né? Voltar ao que era antes de 79, mas não sei se vai acontecer, né? Se existe um momento de realmente das coisas se alterarem, se mudarem no mundo, é o momento de agora, com o Donald Trump. Só que tudo isso vamos dizer assim, é tudo muito sensível. Qualquer coisa pode realmente desencadear coisas horríveis para o mundo, mas, enfim, é o mundo, pelo menos a gente está se informando aqui. No Brasil, militares reclamam de cortes no orçamento e apontam serviços que podem parar. O Brasil sucateado porque muito provavelmente o dinheiro que deveria ser investido aqui não está sendo investido aqui, né? A Janja é a primeira dama mais questionada da história do Congresso. Registros da Câmara mostram que foram feitos 95 requerimentos de informação sobre a Janja. Michele Bolsonaro foi tema de apenas 18 pedidos. Pelo menos você percebe que existe sim uma movimentação muito interessante lá na Câmara, porque tem muito dinheiro, muitas viagens, né? Enquanto isso, memes, collabs e eventos com influencers, as estratégias do STF para ganhar seguidores, tá? Com certeza você não vai ver nenhum influenciador de direita ali, tá? Mas com certeza eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar pegar o povo mais jovem das redes sociais, né? E até numa movimentação aparentemente política, tentar atrair pessoas para gostar do STF, né? Lógico que enquanto isso o STF tem 5 votos para aprovar segurança vitalícia a ministro da corte, não importa se aposentou, vai ter pro resto da vida, né? E claro, temos aí também o Gilmar Palusa, escala 6 ministros do STF, executivos do BTG Pactual, banco com ações na corte, então tem aí executivos com ações no STF que vão para Lisboa, né? É um dos maiores mistérios. Eu não sei o que o STF, né? O pessoal gosta de ir para Nova York, gosta de ir para Lisboa, vai para Europa e não faz reunião no Brasil, né? São pessoas de extrema importância no Brasil, todos brasileiros, mas se reúnem sempre fora do país. São perguntas que eu fico me fazendo, né? Com 168 milhões de ameaças, o Brasil está entre os países mais atacados por malwares em 2024. Na verdade, você é bombardeado por todos os lados, por ligações de golpes, por mensagens de golpes. É golpe para todo lado. O Brasil, ele é um lugar assim, extremamente, é quase um caldeirão de ácido. Você tá toda hora ali com alguma coisa tentando te destruir, né? É um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família, diz Ricardo Faria, o rei do ovo. Ou seja, é difícil, você vai querer contratar, mas dependendo de como a pessoa tá lá, quantos filhos tem, como tá reunido, onde tá morando, pra que trabalhar, né? Como diz aqui, show, CLT, porque muitos jovens abominam o trabalho com carteira assinada, né? Alvo de jovens nas redes, CLT se tornou quase palavrão. Enquanto a gente vê, inclusive, todo um esforço aí de certos canais da mídia falando, né, o quanto tá importante ser autônomo e puxando o saco do iFood, sendo que queriam destruir há pouco tempo. Uma virada de jogo muito interessante. Mas a questão da CLT tem também muita gente quer ser influenciador, né? Tem gente que quer ganhar dinheiro se maquiando no TikTok, né? De fazer brincadeirinhas, né? De ficar jogando alguma coisa, ganhar dinheiro jogando na internet. E sempre tem uma coisa assim que o jovem começa a perder um pouco do senso da realidade. Pensa assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual a Virgínia Fonseca, né? Aí a gente sabe que isso aí não é uma realidade, né? As pessoas têm que começar a colocar o pé no chão novamente, né? E olha como tá a Argentina, com valorização do peso argentino, invade o Brasil, puxando vendas de comércio e hospedagem. Então você percebe que agora o brasileiro, eu nunca fui, mas brasileiro ia pra Argentina e fazia a festa. Agora quem tá fazendo a festa são eles. Isso prova exatamente, para ainda quem não viu,
né? Para quem não está enxergando e não abriu os olhos, a diferença de um governo mais voltado para a direita, para desinchar o Estado, e um governo que enche o Estado. Quem é que se ferra mais? Claro, né? Em claro, Cristina Kirchner começa a cumprir pena em prisão domiciliar e usará a tornozeleira eletrônica. Ela que tem mais de 70 anos, né? 72 anos, tem essa possibilidade. Uma coisa que talvez muitos argentinos acharam que não queriam ver. Enquanto isso, voltando ao Brasil, Paloma Poeta, irmã de Patrícia, é assaltada em São Paulo. Olha só. Por isso que eu digo, às vezes o pessoal da TV, os jornais, eles vivem numa vida muito boa, ganham muito bem, estão num condomínio muito bom, só que é o que eu falo, as coisas chegam pra todo mundo, né? Olha lá, tirando alguns arranhões, eu susto estou bem. Por isso que eu digo, muita gente acha que as coisas não chegam pra você. Há muitos brasileiros, tenho inscritos também, tenho pessoas que me seguem e falam, não, o Brasil não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim porque dependendo de onde você mora, onde você vive, ainda não chegou os problemas de uma forma muito ferrenha. Em São Paulo aqui o negócio está muito, muito, muito feio, tá? E claro, a MST acusa o governo de inflar dados de novos assentamentos, o Ministério nega, e o MST puxando mais uma vez o governo Lula o máximo possível. Ele quer, se possível, o MST ele tá cansado, tá vendo que tá chegando ao fim do mandato, ele fala, pô, mas eu quero tudo! Né? E o governo, lógico, tem todo um controle, né? Porque eles não podem também dar um tiro no pé. Então eles fazem toda uma manutenção e demora, mas o MST quer tudo. Farra do INSS, até sogro de ministro de Lula teve desconto indevido. Isso que eu falei, chega para todo mundo os problemas, né? Porque começa um negócio que nem amigos do rei são salvos. A gente falou assim como a Folha de São Paulo, né? Olha, a Folha de São Paulo é amiga do rei, ou acha que é amiga do rei. Hoje ela tá aí atacando. STF descarta fim de inquérito que mira bolsonarista e deve mantê-lo em 2026, que é o inquérito das milícias. Esse aí é a grande arma. Tá desde quando? 2020, 2021. Isso aí tá guardado, vai deixar para 2026. Lembra que eu errei? Eu falei assim, nossa, vai usar esse inquérito em 2022, né? Que perto da eleição ali, né? Os caras vão, né? Não usaram, né? E o que a Folha pensa? Olha a Folha, tá ousada. Estado de Direito rejeita inquéritos eternos. Investigação de milícias digitais aberta em 2021 no STF pode ser prorrogada. A ação não deve servir ao controle político. Então você percebe, a Folha já começa a se posicionar. E o Moraes não tá nem aí, manda o Google informar quem seria o minuto do golpe na web. Falo, Big Tech no Brasil trabalha muito, porque toda hora o cara tá lá de boa, chega um pedido de uma corte, de um lugar para revirar documentos antigos, coisas difíceis até de achar, mas tem que fazer. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda a PGR se danar. Esses advogados aí eu falo, né? É igual o advogado do General Heleno, qual é a hora do lanche, né? Tipo, você percebe que os caras estão um pouquinho fora de si, estão muito nervosos pelo visto. Quem se ferra é o cliente. Bolsonaro pede ao STF a anulação de delação de Mauro Cid, imprescindível, né? Porém, o Moraes nega pedido de Bolsonaro para anular a delação de Mauro Cid. Por isso que eu digo, talvez seja uma hora de novo chegar lá no Temer e falar, olha, pedi desculpa, fiz piada, e o cara ainda tá pegando pesado, né? Até porque o Flávio Bolsonaro defende anistia ampla, inclusive para Moraes, saída honrosa para todo mundo, né? Porque se caso tudo caia, imagina assim, dá ruim pra todo mundo. Digo sim, pra todo mundo mesmo. Inclusive Moraes também vai ter anistia. É isso que o Flávio defende. Tem que conversar com o Temer, isso aí, hein? Parece que tá meio fora de eixo. PF indicia Bolsonaro, Carlos e Ramagem no inquérito da BIM paralela. Então o Bolsonaro chegou e falou, vou colocar o Carlos para senador. Do nada, pá! A BIM paralela, o novo inquérito na mira da BIM paralela. Veja que foi monitorado durante o governo do Bolsonaro. Foi um monte de gente, foi até a Joyce Hasselman. Carlos Bolsonaro culpou o governo após ser indiciado. Alguém tinha dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Ex-presidente Bolsonaro já disse que a tal da BIM paralela nunca existiu. Já o ex-chefe da BIM, Alexandre Ramagem, acusa a PF de fazer alvoroço. E aí você percebe o Bolsonaro. Você viu que foi indiciado? Não, Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da BIM paralela, né? Foi um erro, o ex-presidente não foi um dos indiciados, diferente do que o UOL informou no site e nas redes sociais. Informação do indiciamento havia sido confirmada pelo UOL com fontes da PF. Globo News também tá, Daniela ou Daniele Lima, tá lá falando, não, é que a gente foi conversar e tinha fontes e tal. Daqui a pouco aparece lá falando, erramos. Né? A PF viu indícios contra Bolsonaro, mas entendeu que ele já foi indiciado por organização criminosa no caso do golpe e não poderia ser novamente indiciado neste caso. Nunca dê limite para esses caras. É um sinal, não foi indiciado. Vamos ver. A lista de indiciados tem 36 nomes, que inclui vereador Carlos Bolsonaro, diretor, o Ramagem. Então, 36 nomes. É muita gente, né? E para finalizar, a PF não encontra o Malafaia para interrogá-lo em ação que mira Bolsonaro.
né? Então todo mundo rodando, Malafaia, cadê o Malafaia? O Malafaia sumiu, né? Daqui a pouco ele aparece, dando aqueles gritos, né? Aumentando o tom da voz lá, né? Aumentando o tom bastante, bem fino, assim, gritando. Porque é sempre muito revoltado, mas o Brasil é assim, não tem como fugir, né? É sempre problemas pra todos, porque às vezes você fala assim, nossa, tem um monte de direita ali, político sofrendo, pelo menos eles ganham os 40 pau, né? Os caras estão uma vida boa, tem possibilidades, muitos já tiraram até cidadania italiana, agora o brasileiro, o comum, né, que ganha pouco, não consegue mais, tem um inscrito que gastou milhares de reais fazendo todo o processo e perdeu, tem ataque de nervosismo, e eu compreendo, porque o Brasil... ele é complicado, tá? É uma coisa bem difícil, mas estamos aqui. É melhor se informar do que não se informar. Porque, por exemplo, se você não se informar, pode ser que a trolha chega e você nem tá vendo. Aí é complicado. Pelo menos, se você ficar sabendo, você consegue dar aquela desviada, né? Você, né, pode correr, dependendo. Tem gente que tem perna boa pra correr, né? Pode mudar de árvore, pode mudar de lugar, pode mudar de barco. Você pode ir pra todo lugar. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Praticamente todos os dias, conversamos bastante ontem, né? Vai ter feriado aí, vou ver se eu faço vídeo ou não, né? Quem sabe amanhã acho que eu vou fazer 2 vídeos no Little Talk e também no Libertas 9. E aí a gente pega esses 2 dias de descanso aí e deixa tudo para um vídeo exclusivo. Que tem muita coisa acontecendo, né? A gente tá no momento, 2025 eu falei que seria um ano que o negócio ia pegar fogo, não falei? Tá superando as minhas expectativas. Mas chega de falar, muito obrigado pela sua visita. Clique no link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.